Lucão, hoje você apresentou a temática Crianças, Alegadas Memórias de Vidas Passadas, Perfil e Impacto. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre os pontos que você apresentou, os pontos mais relevantes junto às pessoas presentes aqui. Bom, eu apresentei um caso que faz parte da nossa pesquisa, né, faz parte do meu estudo de doutorado, então é um caso que se mostrou relevante, um caso com muita força de evidência em direção à hipótese de reencarnação. Então acho que na mesa ali eu procurei mostrar essas principais características desse campo de estudo, o que é esse fenômeno de crianças que alegam essas memórias de vidas passadas, e apresentei um caso que é um caso inédito, que é um caso desenvolvido por nós do NUPES, né, faz parte, como eu disse, da minha pesquisa de doutorado, e é um caso que traz uma série de características que vão de encontro a padrões transculturais, ou seja, características que são percebidas diferentes culturas que onde se investigou esse estudo, né? Que é, por exemplo, uma morte violenta, algum tipo de aversão a algo associado ao modo como morreu, uma possível marca de nascença ou deficiência congênita, né? A criança apresenta aquela alteração anatômica no crânio e a gente fez uma associação disso com um possível disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça da suposta personalidade anterior. E foi basicamente essa a discussão, né? Apresentar a característica desse campo de estudo, apresentar as características desses casos que foram investigados ao redor do mundo durante décadas, desde os anos 60, esse tipo de fenômeno vem sendo investigado cientificamente. E agora, de forma inédita e pioneira aqui no Brasil, nós estamos desenvolvendo esse tipo de investigação também aqui na nossa região. Lucan, é natural que quando nós falamos de uma pesquisa científica em nível de doutorado, há todo um aspecto ético de conhecimento de padrões científicos que são seguidos à risca dentro dessas pesquisas. Quais são as principais características que vocês observam para diferir, por exemplo, algo que seja um conteúdo de imaginação de algo que seja realmente uma memória de possíveis vidas passadas? É importante destacar que a reencarnação nesse tipo de investigação ela é uma hipótese, né? Então a gente não é objetivo desse campo de estudos afirmar se a reencarnação existe ou não. A gente tem, por um lado, a hipótese da reencarnação, mas tem a hipótese também de influência sociopsicológica. Ou seja, a criança está demonstrando aquele comportamento porque o ambiente dela influiu de alguma maneira, né? Os pais falaram algo, ou ela assistiu na TV, ou leu um livro, alguma coisa do tipo, e está imaginando, fantasiando aquilo ali. Mas se a gente for investigando e levando em consideração algumas variáveis e aspectos desse caso, a gente vai se distanciar mais ou menos da hipótese de reencarnação. O primeiro deles, por exemplo, que tipo de contato ou de informação ou de comunicação a criança obteve sobre essa suposta personalidade passada? Já escutou falar, conhece, teve algum tipo de contato ou é totalmente desconhecido, né? Outro ponto, a criança, além das falas, apresenta comportamentos que se assemelham àquela personalidade. Então, a criança tem algum tipo de habilidade, algum tipo de hábito, maneira, modo, mania que se assemelha à personalidade daquela pessoa, que aparentemente ou supostamente seria a personalidade prévia. E as alterações físicas, né, as deficiências congênitas ou as marcas de nascença, às vezes alteração no cor da pele, na cor da pele, alterações anatômicas, outras deformidades físicas que podem aparecer e se associam ao que a criança alega sobre o modo como morreu. E um padrão que é bem relevante e que chama atenção são as mortes violentas, né? Uma característica percebida na maioria dos casos, a maior parte dos casos que foram investigados. Eu apresentei estatística durante a mesa, se não me engano, em meio a quase 700 casos, 60% eram casos onde a criança alegou uma morte violenta, né? Então, assassinato, acidente, algo do tipo, que chama atenção também. Então, quando a gente vai investigando o caso, a gente vai verificando que vai se distanciando da hipótese de que houve influência ambiental, que seja fantasia, imaginação, aí a gente começa a se aproximar da força de evidência para a hipótese de reencarnação, né? Então é por aí que a gente vai trabalhando, é uma investigação, vai para um lado, vai tender mais para uma hipótese ou para outro, de acordo com a investigação. E como é que no outro evento do Conups, ainda em 2020, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui nesse mesmo ambiente. De lá para cá, como é que foram transcorrendo essas pesquisas? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? E as principais conquistas também são importantes. Então, é um campo de estudos bem desafiador, né? A gente confronta diretamente o materialismo dentro da ciência, que é algo
difícil, né? Porque a hipótese reencarnacionista ela questiona uma hipótese materialista, né? Ela vai levantar a possibilidade que existe algo que vai sobreviver após a morte do corpo físico, não só sobreviver, vai voltar depois em outro corpo físico. Então, uma hipótese que confronta diretamente a hipótese materialista, né? E às vezes também alguns dogmas religiosos também é um tipo de confronto que pode surgir dentro dessa área, né? Nem todo âmbito ou crença religiosa vai de acordo com a possibilidade de reencarnação, né? Então são duas frentes aí que surgem às vezes de oposição a esse tipo de investigação. E trazer isso para dentro do âmbito da academia ou da ciência, né, fazendo estudos, investigação sobre isso, é um primeiro desafio, é sempre desafiador. Para mim, falar sobre esse tema é sempre muito desafiador, né? Não é algo convencional. Então, a gente tem consciência disso. Nós estamos trabalhando com algo que não é convencional dentro do âmbito da ciência. Ainda que você enfrente essa natural complexidade e algumas resistências que acabem existindo, como é que você tem observado o crescimento cada vez maior de pessoas, de profissionais, de pesquisadores sérios que têm se dedicado a pesquisas complexas, levando em consideração todos esses desafios que você já passou por eles e ainda continua enfrentando? Como é que você vê essa evolução? Um exemplo é o próprio professor Alexander, né, que é meu orientador de doutorado. Ele é um pesquisador muito sério, ele é um cientista, né, isso é inquestionável. Ele tem esse rigor do método científico, esse rigor de fazer ciência de verdade. Mas ele encarou esse desafio de fazer ciência dentro com um objeto de estudo ou com fenômenos que aparentemente não são convencionais, né, não são tão populares ou tão aceitos dentro da ciência convencional. E assim como ele, existem outros ao redor do mundo também que têm se debruçado ou que se debruçam já há algum tempo sobre esses fenômenos, não só das crianças que alegam memória de vidas passadas, mas experiências de quase morte, mediunidade, aparição fantasmagórica, telepatia, clarividência. São fenômenos chamados fenômenos anômalos, né? E cada vez mais as pessoas têm dado interesse científico para isso, tem aumentado, na minha opinião. É pouco. É difícil, a resistência é muito grande, é bem desafiador, mas a notoriedade tem crescido aos poucos.